Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e dizer de todo o meu coração que eu estou muito feliz que você veio aqui neste canal, na nossa aula, para estar comigo nesta aula de número 7 sobre o perigo da murmuração. Nós vamos tentar fazer desta aula extremamente prática, algo que vai esclarecer coisas para as nossas vidas e para a vida dos nossos alunos. Eu agradeço a Deus por você estar aqui junto conosco. Então, no estudo da lição de número 7, o perigo da murmuração, eu quero propor para você um roteiro ou um esboço que está na descrição deste vídeo, vai aparecer aqui na tela, mas se você está aqui pela primeira vez, você pode baixar este roteiro gratuitamente na descrição do vídeo, bem como no primeiro comentário. E este roteiro está formulado, como de costume, em 3 tópicos. O título, como sempre, o perigo da murmuração, é o mesmo título da lição, mas os 3 tópicos que nós vamos propor para esta aula são: o que é murmuração? Segundo lugar, que mal faz a murmuração? E, em terceiro lugar, qual a solução para a murmuração? E para responder estas 3 perguntas, cada uma delas nós vamos dar 3 respostas, são os 3 subtópicos propostos. E alguém pode se perguntar, mas professora, por que a senhora não segue sempre o que está escrito aqui do jeitinho que coloca na lição? Eu expliquei isso num curso que eu preparei sobre preparação de roteiros didáticos e dinâmicos. Através dessas perguntas que eu proponho para você como tópicos, que todas foram tiradas da lição, a aula fica mais dinâmica, mais didática e para melhor compreensão e andamento do aluno, bem como também facilitar para o professor. Eu preparei este curso baseado nas lições dessa revista aqui, desde a lição 4 até a lição 9. Todas essas lições, eu usei cada uma delas para explicar para você o meu processo de pensamento. E nesta lição 7, é a primeira lição que você, como professor, se fizer parte deste curso, você vai ter a oportunidade de participar. Então, você vai descobrir bem a profundo, porque eu vou trazer através do curso você para dentro da minha casa, do meu escritório, você vai ver lá a minha mãozinha escrevendo, o meu pensamento, eu vou compartilhar com você tudo que eu leio, que o autor fala, e às vezes a gente encontra em outras partes do que no comentário, né? Nessas adições que são dados de auxílio didático. Então eu vou mostrar para você como eu leio, como eu percebo e como eu extraio todas as coisas para formular um roteiro ou um esboço didático e dinâmico que eu compartilho com você aqui a cada domingo. Se tiver interesse de aprender o que passa na cabeça da professora Manuela e por que ela faz dessa maneira e como fazer, como eu posso me preparar para bolar, para criar roteiros como estes, então fica à vontade de entrar no link que está na descrição e se inscrever para este curso chamado Curso de Roteiros Didáticos e Dinâmicos com a professora Manuela Barros. Vamos à nossa lição, porque para isso você está aqui. Primeiro tópico vai falar sobre o que é a murmuração. E eu dividi este tópico em 3 subtópicos. Primeiro, a murmuração é um sentimento de resposta à adversidade. Segundo, é um comportamento contrário à fé. E, em terceiro lugar, é um engajamento de declínio espiritual. Vamos às explicações através dos textos bíblicos. Te convido a seguir comigo o texto de Êxodo, capítulo 16 e versículo 3, que diz o seguinte: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Com este versículo, nós conseguimos entender claramente o que é que o povo de Israel estava vivendo. Você sabe da história que está cercando este versículo. Deus usou Moisés com mão forte para tirar o povo do Egito, das mãos de Faraó, onde eles eram escravos, viviam uma vida muito difícil, mas segundo o que eles mencionam, em uma coisa eles não passavam, era fome. E neste momento eles estavam reclamando, murmurando contra Deus e contra Moisés. Por quê? Porque eles, em estar naquele deserto, eles não tinham a, entre aspas, abundância de comida que o Egito lhes dava. E aí eles sentaram, eles pararam, eles murmuraram contra Moisés e disseram estas palavras que nós acabamos de ler. Que no Egito estávamos lá, é verdade, presos, é verdade, escravos, é verdade, mas estamos ao lado de panelas de carne, tínhamos o direito de comer pão até nos fartar. Então,
quando eu olho para esta murmuração do povo de Israel, eu entendo claramente que murmuração, ela não vem, nós não murmuramos se não houver uma adversidade, um problema, algo para nós reclamarmos. Claro, há pessoas extremadas que reclamam por tudo, murmuram de tudo, isso eu chamaria até uma enfermidade. Mas, de maneira geral, qualquer sentimento que gere a murmuração, ele vem por causa de uma adversidade, por causa de alguma coisa está muito errada, muito difícil, um problema grande na nossa vida. Vamos ao texto de Números, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5. O texto diz: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Mais uma vez, está claro, o povo está no deserto e reclama agora pela sua própria vida. Queira ou não as palavras, a sua expressão para com Moisés não é correta. Moisés foi usado por Deus e eles sabiam disso. Eles estavam escapando de uma vida miserável e eles sabiam disso. Deus tinha se mostrado com mão forte, eles sabiam disso, mas quando a realidade aperta e não ter água, irmãos, para ver a sua sede dos seus filhos, e como eles até mencionaram, dos animais, é muito forte. E isso causou a eles, e pelo menos em parte, não é, que eles murmurassem contra o Senhor e contra Moisés, dizendo mais uma vez: vocês nos trouxeram aqui para a gente morrer neste lugar, né? Então, esta murmuração, sempre mais uma vez comprovada, vem à tona por algo que a gente não gosta. Mas mais forte ainda quando há uma adversidade, é algo que é difícil na nossa vida. Atos capítulo 6, versículo 1, ainda o texto diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Veja que este contexto é totalmente diferente do que nós falamos nos dois últimos. Os dois primeiros, a adversidade era real. Era física, se sentia na pele. Fome e sede, irmãos, é complicado. Mas podia-se ter falado com Moisés, clamado, feito, reagido de uma maneira diferente do que eles fizeram. Não só eles murmuraram, falaram de maneira feia com Moisés, mas chegaram a glorificar mais o tempo que eram escravos do que aquilo que Deus estava trazendo eles à liberdade. Claro, naqueles momentos, ele chegou a pensar de que iriam morrer naquele deserto por falta de comida ou de água. Mas este texto aí é completamente diferente. Aí estavam dois grupos de pessoas dentro da igreja, nova igreja nascida em Atos dos Apóstolos. Claro, muitos destes vieram ainda do tempo de Jesus, mas outros já desde o Pentecostes, com a pregação de Pedro e dos discípulos, não é? A igreja se multiplicou muito, cresceu demais, estamos aí no contexto de Atos capítulo 6, né? Então, naqueles dias, diz aí que a igreja já tinha crescido bastante, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Por causa das viúvas. Ou seja, havia uma questão, uma realidade social que os discípulos não estavam conseguindo suprir, gerenciar, né? Imagina, uma igreja tão grande que eles tinham que pregar a palavra, tinham que ensinar, estavam, enfim, talvez batizando pessoas, discipulando, era tudo muito novo e crescia muito rápido. Aí, de repente, vieram reclamar para eles, murmurar para eles, falando de que as suas viúvas estavam sendo desprezadas. Ou seja, talvez as pessoas que estavam trabalhando ali na distribuição de bens e etc., porque você sabe, lembra do contexto, né, que as pessoas traziam para os apóstolos as suas fazendas, então havia um certo cuidado social, filantrópico ali acontecendo na igreja, e porque houve um probleminha nessa área, algum se sentiu ofendido, então eles murmuraram. Esta é outra razão que acontece murmuração. Algo que não nos agradou, algo que nós nos sentimos ofendidos, algo que nós não faríamos desta maneira.
não é uma adversidade por dizer, mas é algo que nós claramente nos sentimos ofendidos ou contrários. Estes sentimentos negativos de adversidade, ou ofensa, ou sentimento de segregação, ou qualquer outra coisa, qualquer destes sentimentos, e deixa eu dizer uma verdade, reais ou não reais, reais ou não verdadeiros, porque eles sentiram que as suas viúvas estavam sendo desprezadas. Mas essa pode não ter sido a realidade. Pode ser que aconteceu por um acaso. Pode ser que aconteceu porque não viram bem. Não é? Pode ter sido um erro no melhor dos sentidos, ou não ter acontecido, mas foi o sentimento de alguns. E nós reconhecemos isso quando nós lidamos no cotidiano da igreja. Quem trabalha, todo aquele que trabalha, que está na frente de um departamento, na frente da classe de escola dominical, enfim, em qualquer trabalho que você se ponha, a liderança, te ponham na liderança, então você sabe que tem problemas como estes. Por quê? Porque alguns se sentem que você não está sendo correto, está dando prioridade a alguém, está ajudando mais alguém do que a outro, né? Está dando mais privilégio a um do que a outro. Isso pode acontecer e gera o que nós estamos estudando hoje, a murmuração. Este não só falar mal, mas há algo muito mal no coração da pessoa, e é o que nós vamos estar estudando hoje, que gera esta raiz da murmuração, traz estas palavras contrárias, e como você vê nos 3 exemplos, existe parte de verdade neles. Mas nem tudo o que está saindo é verdadeiro e é correto. E desde este princípio da murmuração, nós encontramos que há problema por aí. Vamos à segunda definição, ou que nós aprendemos sobre o que é murmuração. Letra B, é um comportamento contrário à fé. Vamos a Números outra vez, capítulo 13. Vamos ler do 30 ao 33, o texto diz o seguinte. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja, meus irmãos, que neste contexto, uma palavra que me chamou a atenção aí, eles defamaram a terra. A terra que Deus prometeu para eles, que emana leite e mel, que Josué e Caleb acabaram de voltar dela porque foram espiar com os demais e disseram: olha, tudo que Deus disse que era, é o que é mesmo. O negócio lá é bom, é próspero, é lindo, é maravilhoso. Mas eles infamaram a terra, dizendo: esta terra que nós fomos espiar, os demais espias falaram isso, né? É terra que consome os seus moradores por causa dos gigantes que ali estavam. Então, a segunda coisa que eu vejo é que a murmuração é sempre algo contrário à fé. E você vai se lembrar que neste contexto aqui, Josué e Caleb, depois de ouvir tudo o que eles tiveram para falar, eles se levantam outra vez e dizem: não, espera aí, é verdade que tem gigantes lá. No entanto, é verdade aquilo que Deus prometeu. E se Deus nos prometeu esta terra, e realmente os frutos estão aqui, olha, o tamanho dos frutos desta terra, aleluia, é uma terra mesmo que emana leite e mel, se Ele nos prometeu, Ele nos vai dar. Né? Nós podemos dizer, se ele nos trouxe do Egito, da mão de Faraó, disse que faria e o fez, como não nos daria a terra? Então, a visão de Josué e Caleb foi a visão de fé. E você vai se lembrar que a Bíblia fala, não só no contexto aí do Antigo Testamento, mas quando no Novo Testamento se reconta essa história, ele sempre diz, a Bíblia sempre diz, que por causa da incredulidade deles, eles ficaram e peregrinaram no deserto 40 anos. Lembra-se disso? Ou seja, eles tiveram a chance de entrar na terra prometida naquela oportunidade. Quando espiaram, deviam dizer: é verdade, Josué, Deus estará conosco, vamos. Mas porque não creram, ou seja, agiram contrário à fé e murmuraram, inclusive essas palavras fortes aí, infamaram a terra, ou seja, falou mal da terra, irmão, não tinha o que falar mal da terra. O problema era vencer os
gigantes, mas Deus tinha vencido Faraó e o seu exército, aleluia. Então, a fé nossa é levantada por aquilo que Deus fez. É quando Davi foi falar para Saul acerca de matar Golias, que Saul diz para ele: você não tem a menor chance, meu filho. Ele diz: mas eu tenho história para trás com Deus. O meu Deus, quando eu era pastorzinho de ovelha e um urso veio, depois ele contou um leão veio, em todas essas situações Deus me deu vitória. O mesmo Deus me dará nas mãos este incircunciso Golias. E foi assim que fez. Então, em vez de Davi murmurar, ele trouxe uma palavra de fé. E Saul foi, como a gente diz, na fé dele, né? Diz: já que tu estás vendo assim, vai nessa tua fé. Essa é a minha palavra, não foi como Saul falou, né? Mas este povo não fez isso. Deram ouvido à voz da murmuração e olharam para trás. E porque eles não creram, não foram atrás da liderança daqueles que disseram, né, do bem, então eles peregrinaram por causa disso 40 anos no deserto. Então a murmuração, ela por natureza, ela é contrária à fé. Pode até parecer lógico, mas nós não somos pessoas que, apesar de usar a lógica, nós não vivemos por ela. Nós somos, como a palavra de Deus diz, nós somos aquele que vemos pela fé daquilo que Deus já nos tem mostrado que acontecerá. Será que você pode glorificar a Deus neste momento? Marcos capítulo 4, versículo 37 a 40. Veja aí mais um texto. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Este texto, esta história, nós conhecemos. Jesus com seus discípulos, atravessando, né, navegando, e Jesus adormeceu, um temporal veio, estava a ponto de desesperar todo mundo pela vida. E nesse momento de desespero, como nós dissemos, a murmuração sempre vem em resposta a uma adversidade, a um problema sério, ou a um sentimento, não é, contrário forte. Aquilo ali era, mais uma vez, vida ou morte. Eles se sentiram, né, atacados, mas também não tiveram fé. Não tiveram fé, é o que Jesus chamou a atenção deles. Ali no barco estava Jesus. Ali no barco estava Jesus. Dormindo ou não, era Jesus. Mas o que eles fizeram? Foram acordar Jesus. E falaram de uma maneira, né, de murmuração. Não falaram: Jesus, não dá para acordar aí, dá uma olhada na situação, o que o senhor acha? Não, irmãos, né? Porque este sentimento, ele é mais profundo, a gente vai percebendo. Quando eu sempre observo o que seria um sentimento natural diante da adversidade de um crente. É o que nós vamos estar falando no último tópico, quando nós falamos de solução. Né? Como nos proteger da murmuração? O meu primeiro pensamento é sempre, quando eu analiso um texto desse, uma realidade dessa, da vida dos discípulos, do povo de Israel, ou da minha vida, eu me pergunto o que seria o natural de crente. O natural de crente é até eu chamaria Jesus, eu vou ser sincera. Se o negócio estivesse feio demais, é bem possível que eu chamasse. Mas eu não falaria como eles falaram. Quero crer que não, né? Então, se eles falaram forte assim: o senhor não está vendo, o senhor não se importa que a gente pereça? Como assim, irmãos? Será que nós é que não estamos vendo que é Jesus? Nos falta fé para crer que o Filho de Deus naquele barco não possa nos guardar de chegar aonde ele disse que nós chegaríamos? Então, a segunda realidade da murmuração é essa, ela é contrária à fé. A terceira é um engajamento de declínio espiritual. Salmo 42:7, o texto diz: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Mas nós vamos focar nessa primeira parte, que apesar que não esteja num contexto direto, nós vamos analisar no resto deste estudo que funciona assim mesmo. E quando alguém entra no processo de murmuração, não é só um vento, uma tentação que vem e passa. Porque, como nós já observamos pelos exemplos, parece que a murmuração ela surge de algo mais profundo, ou seja, há um problema, há uma adversidade, há algo que nós sentimos contrário, mas aonde ela se forma
dentro de nós é uma dimensão que atua contrária à fé. Ou seja, para você abrir a sua boca e falar de uma maneira de murmurar, conforme o contexto que nós estamos aprendendo, você já teve que botar a fé para baixo. Você já teve que se colocar numa situação, numa posição que você está desafiando a Deus e talvez diretamente ou indiretamente o homem de Deus, como foi o caso destas duas realidades aí. Então, um abismo chama o outro abismo é que coisas espirituais, fazendo um paralelo de entendimento, por causa da essência dela ser assim, o que vai acontecer, nós vamos observar por outros textos bíblicos, é que a pessoa que entra no caminho da murmuração, ela vai sendo levada sempre a realidades piores, a murmurar mais, a ter menos fé, a fazer outras coisas, a causar outros problemas no meio da igreja. Veja lá naquele texto, por exemplo, de Atos, capítulo 6, que nós falamos dele, foi resolvido. Aqueles servos de Deus, os apóstolos, logo ali, não é? Receberam de Deus a direção, foi quando instituíram os diáconos e se resolveu o assunto. Então a resposta para a murmuração deve ser da direção de Deus e deve se matar a raiz para que a pessoa fique livre daquilo. Mas será que a resposta de Deus livrou a todos da murmuração? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque é um problema interno. Quantas vezes na igreja Deus usa a liderança para solucionar? Talvez não seja nem na igreja. Vamos trazer para uma dimensão menor, na sua classe de escola dominical, ou numa dimensão menor ainda, dentro da sua família. Você tem uma situação, Deus te dá sabedoria, você soluciona. Sempre todo mundo vai ficar feliz com a solução? Vai dizer, bater a palma e dizer, foi sabedoria, foi de Deus? Nem sempre. Nem sempre. Então, algum pode ainda sair remoendo-se. Por quê? Porque esta semente de murmuração não tem nada com Deus. Pelo contrário, me dá a impressão por estes sentimentos aí, por estes exemplos aí, que seja uma raiz maligna por sua natureza. Amém? Vamos ao segundo tópico. Que mal faz, então, a murmuração? Primeiro, causa cegueira espiritual. A pessoa não consegue mais ver a ação de Deus. Segundo, causa uma missão espiritual. Agora, do mal, não do bem. A pessoa se torna trabalhadora, uma missionária de uma coisa que não tem nada com Deus, que não é de Deus. Terceiro, causa prisão espiritual, que eu diria que leva, inclusive, à asfixia e morte espiritual, aquilo que o comentarista coloca no terceiro tópico, o fim, não é? Ele diz, daqueles que entram no caminho de murmuração. Vamos aos 3 subtópicos e os textos bíblicos que nós propomos. Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao 21, é o que nós vamos falar sobre a cegueira espiritual. E eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais quando partiu os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaço levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantastes? E eles disseram 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Está aí este texto bíblico. Cegueira espiritual. Irmãos, Jesus fala uma palavra, eles estão lá. É porque a gente trouxe só um pão. Eles sabiam a situação, eles tinham esquecido. Mas a pessoa só enxerga 12 discípulos, irmão, que andava com Jesus, já estava direto com ele, aprendendo, escutando. Na dimensão, irmãos, do reino de Deus, que Jesus estava ali ensinando as coisas do reino de Deus, obrando numa dimensão extraordinária. Eles estavam junto com Jesus todo o tempo, vendo as maravilhas. Vivendo de pertinho na dimensão do Filho de Deus, irmãos, obrando os milagres que ele obrava. E aí, quando teve uma situação humana, como uma situação do dia a dia, que foi que eles esqueceram de comprar pão, e quando chegaram lá só tinha um pão, e Jesus falou uma coisa, eles logo conectaram que era esse o problema. Sabe, me faz lembrar, às vezes, pessoas enfermas na igreja que têm este problema. O pastor fala uma coisa, o professor fala uma coisa, falou porque Deus o inspirou, falou porque tinha a ver com o assunto da lição, falou por qualquer motivo. E a pessoa diz, foi para mim.
porque ele sabe disso, ou porque ela faz, tá, eu sabia que ia botar para fora. Ou seja, situações, irmãos, que mostram um coração enfermo. Amém? Mas neste caso, quando Jesus falou sobre o fermento e etc., eles logo fizeram isso, conectaram, falaram, ele está falando isso por causa disso. Ou seja, puseram maldade no melhor do sentido, como se Jesus estivesse dando uma indireta. Será que você entende? Eu entendo que Jesus não dá indireta, irmãos. Jesus não dá indireta. Jesus fala o que ele tem que falar. E quando ele faz perguntas para nos fazer pensar, é para nos ajudar a entender, para nos encontrar, irmãos. Às vezes a gente precisa ser questionado para se encontrar, e é o que Jesus fazia. E aí ele chegava à conclusão e mostrava a realidade para a pessoa. Mas com os discípulos, o que ele fez? Ele disse, gente, você se lembra da multiplicação dos pães? Com 5 pães, comeu todo mundo, e quantos sobraram? E quando tinha 7 pães, comeu todo mundo. E quantos cestos de pão sobraram? Então vocês não entendem ainda, vocês estão cegos espiritualmente, que eu não tenho problema de ter um pão ou não. É muito forte, irmãos. Então a murmuração, que mal ela faz é este. Quando alguém tem esta malícia, esta enfermidade, vamos vendo aí, que a murmuração me parece uma enfermidade. Vamos concluindo juntos aqui. Uma enfermidade espiritual. Por quê? Porque aí ele está falando, vocês não estão entendendo, a pessoa que entra nessa dimensão maliciosa ou que vive, ela não enxerga as coisas espirituais. E era tão óbvio que Jesus fez as perguntas duas mais óbvias, que todos eles viram com seus próprios olhos. A gente escutando fala, realmente, não fazia sentido algum. Aleluia. E nenhum para dizer, gente, pelo amor de Deus, claro que Jesus não está falando nada disso. Se Jesus quisesse, ele multiplicava, ele fazia corvo, como Deus fez no passado, trazer pão para a gente aqui. Ele é o Filho de Deus, aleluia. O segundo mal da murmuração causa uma missão espiritual agora do mal. Números capítulo 14, versículo 27, o texto diz, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Então veja que Deus aqui está ele falando, ele sabe. O contexto deste versículo que acabamos de ler está exatamente aquele que nós lemos, com os espias tendo ido espiar a terra, aqueles 10 falaram o contrário, infamaram a terra. Josué e Caleb agora falam não. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos vai pôr nesta terra, ou seja, eles se levantam com a mensagem de fé, de confiança na palavra, na dependência do Senhor, na palavra do Senhor. Ele diz, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temam o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Mas o que aconteceu? O povo responde que vamos apedrejá-los, ou seja, não receberam a palavra de fé, mas pelo contrário, aí Deus fala com Moisés, até quando me provocará este povo? E o versículo que nós lemos é que Deus disse que ia punir, que ia mandar, praga, destruição contra o povo. Moisés entra na intercessão e Deus diz essas palavras que nós acabamos de ler e conclui dizendo, tá bem, mas eles vão pagar, vão todos perecer, vão andar por este deserto, não vão entrar, não vai ser esta geração a quem eu permitirei entrar na terra de Canaã. Então veja que a missão espiritual da murmuração, aleluia, é do mal, irmão, é maligna. Olha o que trouxe, uma geração inteira perecer. Não só magoou a Deus, os homens de Deus que estavam pelejando, ensinando, rogando, tentando abrir os olhos do povo para obedecer, para crer no Deus que já fez tantas maravilhas. Mas eles, o que fizeram? Fecharam o seu coração, vamos apedrejar, eles estão loucos. E teriam matado se Deus não tivesse entrado para intervir ali e falou com Moisés, e a liderança, aleluia, de Deus entrou em ação e ali tiveram que, enfim, temer e parar com seu assunto. Mas peregrinaram, aquela geração toda pereceu sem entrar na terra da promessa. Lucas capítulo 5, versículo 1 e 2, depois saltaremos para o 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Versículo 10.
Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que os fariseus, os religiosos, murmuravam. Murmuravam por quê? Porque julgavam errado que Jesus convivia com gente que não merecia, a princípio, a graça de Deus. Como se alguém merecesse a graça de Deus. Mas eles, crendo-se especiais, não só por serem herança de Abraão, povo israelita, mas de obediência, de prezar pela lei, pela palavra, enfim, então desprezaram aquelas pessoas e tornaram-se missionários do mal, irmãos. Quando alguém não se apieda de uma alma, quando alguém não entende que se está ajudando-os a sair do pecado, a se arrepender, toda a palavra de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, era sempre para vir ao que era de Deus, retornar à justiça, retornar à santidade, retornar às coisas do Senhor. Amém? Era a pregação de Jesus, não era outra. Começou com João Batista, chamando-os ao arrependimento. Logo, quando entra Jesus, começa a ensinar coisas profundas e continua a chamar as pessoas a saírem da situação espiritual que estavam, inclusive os, entre aspas, pecadores. Digo entre aspas, não porque não fossem, mas porque estes que estavam falando deles também eram. E neste tempo, nessa situação que nós acabamos de falar, eles estavam sendo missionários do mal, irmãos. Por quê? Porque murmuravam, ou seja, havia uma maldade. Se você não entendesse, podia questionar, mas não, seu coração ardia com maldade. E eles faziam tudo possível. Na verdade, se eles pudessem parar Jesus, lembra assim a questão do sábado, muitas vezes, se eles pudessem crucificar a Jesus, matar a Jesus e crucificar, aliás, foi o que eles acabaram fazendo. Aleluia. Mas muitas vezes eles disseram, não, porque ele curou no sábado, vamos matá-lo. E Jesus quantas vezes quis fazê-los entender, aleluia, a moral de Deus, o coração de Deus, a graça de Deus. E é a graça que vai ao pecador, inclusive a eles, mas eles se fecharam contra a graça. E aí Jesus termina este contexto dizendo, pois eu quero dizer para vocês que no céu, diante dos anjos de Deus, há alegria, há festa por um pecador que se arrepende. Então, a missão de Jesus era uma missão para o bem, aleluia, para as coisas de Deus. Mas a missão espiritual dos murmuradores era o quê? Maligna. Terceiro, que mal faz a murmuração? Primeiro já falamos, cegueira espiritual, não vê. Não vê as coisas de fé, não vê a coisa de Deus. Não vê. Pensa que vê, fala de coisas espirituais, mas não está vendo. Segundo, a missão espiritual, a pessoa que murmura, que vive vida de murmuração, não só não vê o que espiritualmente é de Deus, mas se torna missionário e missionária do mal. Porque vai falar com um com o outro, porque leva este peso, né? E vai agir sempre contrário. Vai falar mal dos líderes, dos servos de Deus, dos irmãos, das irmãs, como falaram aí, do próprio Jesus. E por último, a murmuração faz mal em causar prisão espiritual. Estes dois casos que eu acabei de falar é uma prisão, principalmente esta missão. A pessoa se torna preso. Em verdade, irmão, todo pecado, o texto bíblico diz claramente, aquele que comete pecado se faz servo do pecado. Todo pecado, se nós não dermos ouvido à voz do Espírito Santo para sair dele, para nos arrepender dele, para mudar de caminho, que é o que acontece conosco, como crentes. É o que acontece com você, é o que acontece comigo. Nós vamos na nossa caminhada, nós somos tentados. E algumas vezes, uma ou outra vez, podemos cair. Mas o que acontece quando isso acontece comigo? Quando acontece com você? Você se sente, sua vida não faz diferença? Claro que não. Você se sente muito mal. Não sei se você já viveu isso, eu já. De ter que pedir perdão a uma pessoa a quem eu menti. Me encontrei numa situação difícil, acabei caindo na tentação e menti. E quando diante de Deus aconteceu essa situação, eu me senti tão mal, e eu sabia que eu não tinha outra saída, não só pedir perdão ao Senhor, mas eu não podia sair, isso era o Espírito no meu coração, eu tinha que pedir perdão, e eu fui a pessoa, que era minha chefe na época, e eu disse, eu quero pedir perdão para você porque eu menti para você. Eu falei isso e a verdade é essa e essa. Foi uma lição para ela. E sabe que uma outra vez ela tentou me provar, tentou me expor. Ela me chamou na mesa quando ela estava com um advogado conversando e me fez uma questão que eu sabia
Ela perguntou se aquela carne lá que se vendia, nós estávamos num restaurante, e ela disse, aquela carne, ela é verdadeira ou é uma carne falsificada? E eu fiquei naquela situação, porque supostamente ele queria comprar daquilo, e ela me perguntou, ele disse, o fulano quer saber disso. E eu fiquei pálida, né? Mas eu disse comigo mesma, eu não posso mentir. E eu disse, a carne é falsa, não é verdadeira. Aí ela riu, na maior gargalhada, e olhou para ele e disse, eu não te falei que ela não mente? E os dois ficaram ali rindo. O que para eles foi uma palhaçada, o que para eles foi motivo de rir, para mim é a minha vida. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito nos ajuda a permanecer numa vida sem pecado. Mas quando nós pecamos, nós nos sentimos os maiores miseráveis, irmãos. E quando nós entramos em situações como essa espiritual, como da murmuração, como do ódio e outras enfermidades da alma e do espírito, é uma prisão maligna, irmãos, porque a gente não consegue sair. Não é só dizer, não vou pensar naquela irmã e vai estar tudo bem. Não. Eu não vou pensar naquela situação e vai passar. Não. Né? Eu não vou dar bola para este sentimento que está dentro de mim. Não sai, irmãos. Como nós estudamos na aula passada, precisamos da arma espiritual. E para enfermidades como essa da murmuração, é o jejum, junto com a oração, junto com a palavra, mas também o jejum, para quebrar a cadeia, porque é uma enfermidade profunda espiritual. O que acontece? Causa prisão. A pessoa que entra numa décima é preso, irmãos. Eu vejo um e outro exemplo na nossa vivência na igreja. Quando a pessoa entra num buraco desse, irmão, abre o seu coração para a murmuração, para o ódio, para coisas semelhantes a essa, não sai, irmão, e aquilo vai consumindo. Vamos ler os textos bíblicos. Salmos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, Davi aí está questionando a Deus, né? Até quando ele vai viver esta angústia no seu coração? Eu não quero julgar que Davi seja um caso neste lugar aí, nessa vivência que ele estava, de murmuração, de asfixia espiritual, por algo que não seja real, por uma enfermidade espiritual. No entanto, a sua colocação é semelhante a alguns que a têm, que entendo esta enfermidade, sempre a Deus, é como eu digo e disse de outras vezes aqui, ao invés de perguntar normalmente, dizer, Senhor, clamar a Deus, que é o que nós vamos falar no próximo tópico, na prática de como lidar com o vento, a tentação da murmuração contra as nossas vidas. Mas não, é até quando isso vai acontecer? Até quando deixarás isso? Por que o Senhor não faz isso? Então, esta briga, como aconteceu com o povo de Israel, como aconteceu com aqueles fariseus falando com Jesus, então nós podemos ver cada um destes exemplos que eu acabo de falar e você vai ver essa mesma realidade. O quê? Que a pessoa se está asfixiando e muda. Não fala como um crente, como um servo, como alguém temente deveria falar, né? E, pelo contrário. Então ele se está asfixiando no seu sentimento e ali ele vai para até morrer. Se não fizer nada, né? Com certeza nós oramos a Deus que Deus continue a usar a palavra, a igreja, os pastores, o nosso ensinar na escola dominical, meu e seu, para trazer um assunto muito importante. Porque pode ser dentro da nossa sala de aula que alguém esteja asfixiado. Eu preciso conhecer a solução de como sair desta prisão espiritual. E pode ser você que Deus vai usar para, ensinando esta palavra, né? Mostrar o caminho de saída, mostrar a realidade. Porque para alguém sair precisa primeiro ver a realidade e depois conhecer o caminho da palavra. Aleluia. Se humilhar, entrar nele, buscar ao Senhor e encontrar, que bênção, né? A gente saber que pode, que não só é possível, mas que eu e você podemos participar, aleluia. E vamos continuar orando pelos líderes, que são aqueles a quem Deus dá o púlpito a cada semana para pregar a palavra de Deus. Que preguem, que ensinem o povo de Deus, aleluia, a se libertarem, a serem livres em Deus de coisas como essa. Jó capítulo 9, versículo 4. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem endureceu contra ele e teve paz? Então aí está, Deus, ele está falando de Deus. Deus é sábio de coração e poderoso. Quem se endurece e tem paz? Ou seja, a murmuração causa este endurecimento contra Deus. Lembra-se do povo de Israel?
Por que nos trouxesse aqui para morrer, né? Os fariseus para Jesus, você está falando com os pecadores, tu não és de Deus. Endurecido, irmãos. Esta é a realidade de todos os exemplos que nós vemos. Aqueles que criticavam os apóstolos não estão olhando direito para as nossas viúvas e se endurecem. Quem se endurece e às vezes falam e Deus faz se entender na palavra isso muito claro, porque a liderança do homem de Deus é o próprio Deus. E eu me lembro do caso de Samuel, que Samuel ficou muito triste quando o povo quis levantar para eles um rei. Samuel ficou muito ofendido, muito triste. E foi, no melhor sentido, chorar aos pés do Senhor. E o Senhor deu essa palavra para Samuel: o problema não é contigo não, Samuel. O povo aqui ama você. Tu és querido de todo mundo. O problema deles é comigo. O problema deles não era com Moisés, o problema era com Deus. O problema deles não era com os apóstolos, era com Deus, porque quem está por trás da autoridade do homem de Deus é Deus. Amém? Quem está por trás da autoridade daquele que ensina a palavra de Deus, numa escola dominical, um evangelista, um dirigente de congregação, aleluia, é Deus, porque está por trás da autoridade desta palavra que é dele. Então nós vemos aí a palavra de sabedoria dada a Jó. Quem endureceu o coração contra ele teve paz, ou seja, não há paz, não há felicidade, não há vida. Pelo contrário, a pessoa vai se minguando, irmãos. E uma enfermidade espiritual que a pessoa vai minguando acaba matando a pessoa dentro da igreja, irmãos. Corrói a vida. Nós precisamos interceder em nome de Jesus por estas pessoas, porque é muito triste assistir isso. E muitos deles é questão de tempo. Nós vemos deixando a igreja, indo para outra igreja, vão para outra igreja. Quantas dessas realidades eu vi? Vão para outra igreja, como lá não vai ter este problema. E nunca o problema sai do coração deles. Para onde eles vão, levam o problema. Por quê? Porque não foi resolvido com Deus. E o assunto não é contra A e B, não é contra a irmã Maria, não era contra o irmão João, não era nada disso. O problema era espiritual. Mas ou eles não foram alertados, não foram ensinados, ou foram e não quiseram ver, fechar o seu coração. O ponto é que quem permanece na murmuração acaba se asfixiando espiritualmente e vindo à morte. Não tem paz nunca mais na vida. Então qual é a solução? É o tópico número 3. Qual a solução para a murmuração? Em primeiro lugar, clamar a Deus em humildade. Segundo lugar, glorificar a Deus na adversidade. E terceiro lugar, aceitar a vontade de Deus e não do eu. Salmo 120, versículo 1, clamar a Deus em humildade, diz o seguinte: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Tá aí. Tá com angústia, tá com adversidade, tá com problema, alguém tá perseguindo você, alguém falou mal. Clame ao Senhor, e Ele me ouviu. Que segurança, nem sempre Ele responde na hora. Mas a segurança do salmista é essa: na angústia eu clamei. E esta é a nossa luta. Se nós temos um problema, uma adversidade real, ou de sentimento, qual é a primeira solução? Clamar a Deus. Clamar em humildade é o que eu falei. Ninguém fala que está bem, que não está com este espírito de murmuração. Não fala agressivamente com Deus ou com o homem de Deus. Pelo contrário, clama. O que é clamar? É rogar, pedir socorro, pedir ajuda, é pedir misericórdia. E essa é a primeira solução. Façamos do clamor a nossa realidade diária ao Senhor. E foi o Senhor Jesus que nos trouxe uma parábola. Disse: vocês querem aprender uma coisa? Eu vou te contar uma historinha aqui. De uma mulher que tinha uma causa e de um juiz injusto. Você lembra dessa história? É. Ela foi pedir, o juiz não. Mas de tanto insistir, na história de Jesus, ele disse, o juiz acabou o quê? Dizendo, eu não aguento mais, para que ela deixe de vir me importunar. E aí Jesus fala, se o injusto juiz fez justiça, como não Deus fará? Então, Jesus nos ensina essa realidade que nós devemos fazer o quê? Na adversidade, no problema, numa situação contrária, em alguém que fez mal contra nós, qual é a solução ao invés de murmurar? Vamos clamar em humildade. Segundo texto, Salmo, capítulo 18, versículo 6, e depois saltaremos para o 23. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Também fui sincero perante ele e me guardei da iniquidade. Está aí as duas coisas que Davi fez. Clamei e fui sincero perante ele. Isso é muito importante. Porque quem murmura não é sincero, só olha o outro lado, só olha o que a pessoa fez.
Você e eu podemos ter provocado, mas nós nem paramos para pensar. Claro que quando dói é difícil, mas quem clama para pensar. Quem obedece a palavra e ora pelos inimigos, né? Colocação de Jesus. Para pensar. É levado pelo Espírito Santo, é ajudado pelo Espírito Santo. Eu vivi isso na minha vida. O Espírito Santo nos ajuda neste momento para aqueles que clamam ao Senhor na sua angústia, na sua perseguição. E o salmista diz, eu fui sincero perante ele e me guardei da iniquidade. Qual seria a iniquidade? Desejar o mal contra o irmão, fazer o mal contra o irmão, murmurar contra o irmão, murmurar contra o pastor, murmurar contra a igreja, murmurar contra o Senhor. É iniquidade, é caminho de morte. Estamos aprendendo aqui. Aleluia, que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus e que possamos ser usados por Deus para alertar, para ajudar alguns que possam estar em caminhos como esse. Segundo, glorificar a Deus na adversidade. Atos capítulo 16, vamos ler o texto de 24 e 25, que diz, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Então nós vemos aí que, em fazer a obra de Deus, Paulo e Silas foram jogados no cárcere, foram amarrados, bateram neles. E alguns podiam dizer, em momentos como esse, como não murmurar contra Deus? Por que é que Deus permitiu a missionários viverem tal agressão? Não tem fim o sofrimento deles. Alguns chegam até a se questionar, será que Deus os enviou? Mas eles sabiam em quem tinham crido. Eles conheciam a chamada e o preço que eles pagam e seguiriam pagando até o fim. Maior preço pagou o seu Senhor pela vida deles. Amém? Mas glorificar a Deus na adversidade é a segunda coisa que nos vacina contra a murmuração. É estarmos castigados, é estarmos em dor, é estarmos aprisionados, é estarmos numa situação que nós não entendemos e ao invés de dizer, Deus, por quê? Como nós fazemos algumas vezes. Não sei se você já fez, eu já algumas vezes fui tentada em fazer e às vezes faço mais jeitinho. Aleluia. Mas o que a palavra nos ensina? O que Paulo e Silas fizeram? Cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutaram. Que testemunho, não só para eles, irmão. Minha querida irmã, não só para nós. Quando nós, em meio à adversidade, arrancamos força, não é fácil. Não é fácil. Quando a gente se sente o injustiçado, como aquele das viúvas, quando é a sua mãe ou quando é o seu filho, quando é você mesmo que se sente ofendido, não é fácil. Quando nós nos sentimos perseguidos, não é fácil. Quando nós estamos em situação de adversidade, que não há lógica, não é fácil. Mas a palavra nos chama, aleluia, como diz o último tópico, quebrantar o seu eu, a quebrantar o nosso eu, e em todo o tempo adorar ao Senhor. E ali estavam, meia-noite, cantando hinos de adoração, e os demais presos escutavam. Que testemunho, quem são essa gente que sofrendo desse jeito está cantando como se estivessem felizes? É porque estavam felizes. Vamos ao próximo texto de Salmo capítulo 42, versículo 11, o texto diz, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esta é a oração linda, né, do salmista. Ele fala com a alma dele, ou seja, minha alma está abatida porque tem razões. Tem muitas razões, com certeza. Olha, quem lê o Salmo sabe quanto Davi foi um homem sofrido na alma. Quanto ele, né, girou, viveu e remoeu todos estes pensamentos e sentimentos. Mas neste salmo, ele fala com a alma dele, como quem está gerenciando, como o homem de fé, o homem de Deus. E é o que nós aprendemos, devemos fazer com a nossa alma. Né? Por que você está abatida, a alma da Manuela? Tem razão, pode ter esta... Sim, mas espera em Deus, louve a Deus, Ele é o Deus da minha... Aí vem Davi com essas palavras de exaltação a Deus. Eu sei, como diz Jó, né? Em quem tenho crido, que o meu Redentor vive, que no fim se levantará. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não é o que nós devemos fazer, eu e você. Mencionar, fazer menção do nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor com hinos e com palavras como Davi aqui o faz. O que mais? Clamar a Deus em humildade, primeira solução para a murmuração. Amém? Aleluia. Solução para se já entrou, vou fazer um parênteses aqui. Se já entrou o problema, a solução é arrependimento,
conscientização, arrependimento, oração e jejum. E diga para o seu aluno, fale na sua aula, se ofereça. De se você no final dessa aula sentiu que Deus falou com você, me procure, não precisa ninguém ver, ninguém saber. Se você já tem o meu telefone, pode me telefonar, eu quero orar com você. Eu quero entrar em batalha com você. Irmão, você não sabe como é importante, como é forte alguém que está preso. Claro que vai tomar muito dessa pessoa para se decidir, mas para você está dando um passo, aleluia, em ajudar esta alma a batalhar junto com essa pessoa, porque a batalha é muito forte. Agora, eu estou falando de solução para o vento da murmuração, que este está ao nosso redor o tempo todo. Chega perto de você? Eu sei que chega. Chega perto de mim? Sim, eu sei que chega. Eu sinto muitas vezes. Então, como? Como é que eu mando ele para fora? Para não entrar na minha vida. Primeiro, clamando a Deus em humildade. Segundo, glorificando a Deus no meio da adversidade. E terceiro, aceitando a vontade de Deus. O meu eu tem a minha vontade. Eu acho que é isso, então eu vou fazer isso. Dona Manuela aqui sempre tem a solução. É o que eu vou fazer. É como eu vou falar. É como eu vou reagir. É o que eu vou pedir. É com quem eu vou falar. Vou mexer os meus pauzinhos para isso acontecer. Mas a palavra de Deus nos ajuda a entender que esta solução é do homem. Por que não colocar aos pés de Deus? Porque esta vai me levar ao caminho da murmuração, não vai sair. Quando eu tomo a minha decisão, eu estou fazendo a minha justiça. Então o mal não sai, eu fiquei com ele. Estou fazendo a minha revanche, estou tomando a minha atitude. Quantos nos dizem, ele vai fazer assim? Então eu vou fazer assado, não é assim? Que nós somos tentados a fazer. E quão duro é eu e você dizer diante de Deus, Senhor, por mim eu faria. Ajuda-me a cumprir a tua palavra e ainda saudar o meu irmão, amar o meu irmão. Você quer na prática algo que funciona, que é difícil? Foi até Jesus que mandou, ora pelos seus inimigos. Ora por aquele que te fez mal, te ofendeu. Ora por ele. Porque quando você consegue orar de coração, vai se quebrando algo. Por quê? Porque toda essa tentação da murmuração é espiritual. E ela é vencida com as armas espirituais que são simples, mas são poderosas em Deus. E nós aprendemos na lição passada. Se você não assistiu a lição passada no canal, foi pouca assistência, eu penso que foi um tema simples, mas nós tivemos aqui uma aula muito profunda, eu convido você a assistir essa aula. Aceitar a vontade de Deus, vamos ler Mateus capítulo 26, vou ler o 38 e depois o 42. Diz assim o texto: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 42. E indo, segunda vez orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Então aí está o exemplo de Jesus. Está o exemplo de Jesus. Ele, tendo a vontade dele, qual seria? Será que não tem um plano B aí? Não, Deus, para me tirar disso, né? O sofrimento é tão grande, eu falei até com essas colocações, mas com todo o temor, Jesus quis, num certo sentido, a sua carne, o seu sofrimento foi tão forte, que ele procurou escapar em Deus, orar, será que não dá para sair? Mas uma vez vivenciando e entendendo, ele diz que, no entanto, seja feita a tua vontade, ou seja, por mais que a minha natureza, o meu eu, tenha um plano, queira uma saída, para não passar pelo cadinho que Deus queira que eu passe, o que Jesus passou, ninguém mais, jamais passará. Mas eu e você passamos, somos chamados, somos levados no trabalho da vocação da igreja do Senhor a passar por humilhações, a passar por situações que você sabe muito bem, são muito difíceis, mas que não seja, Senhor, feita a minha vontade. Ajuda-me tão somente a passar, levar a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 32, 33 e depois o 36. Diz o texto seguinte: Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combates de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com o que assim foram tratados, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Texto lindo aos Hebreus, que fala que todo mundo sofreu, que todo crente, que todo servo, que todo obreiro sofre. E o texto termina com isso: é necessário ter paciência, para depois de ter feito tudo, de caminhado fazendo a vontade de Deus, chegar ao fim, alcançar a promessa. Mas para isso, nós precisamos aceitar a vontade de Deus, permanecer na vontade de Deus e mandar o euzinho aqui, botar ele para baixo. Que Deus abençoe você. Se você ainda não se inscreveu neste canal,
Eu gostaria que você se inscrevesse agora. Nós vemos pelos números que 50% das pessoas que assistem a esta pré-aula ainda não são inscritos no canal. Isso ajudaria muito se você encontrou o valor, se você gostou da aula de hoje, como das nossas aulas, se inscreva no canal para que nós possamos ver este canal crescendo, mostrado para mais pessoas. Eu sei que você tem compartilhado, continue compartilhando para que esta palavra, este modelo de ensino dinâmico, profundo e prático para as pessoas possa continuar sendo visto por muitos outros professores para a glória do nome de Jesus. Amém.